Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Plantcast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas do Brasil, realizado pela ICL. Eu me chamo Thiago Castanhon, sou consultor de desenvolvimento de mercado da ICL no Vale do Araguaia, em Mato Grosso. Contamos aqui com a presença da Amanda Gilabel, que é consultora de desenvolvimento de mercado em Mato Grosso, na regional Centro-Norte. Como você está, Amanda? Tudo bem? Tudo bem, Thiago? Prazer estar aqui com os demais colegas. Conosco está também o Renan Suave, que é gerente regional, também da regional MT Centro-Norte. Tudo bem, Renan? Tudo bem, Thiago. Tudo bem, pessoal. Estamos aqui com a ilustre presença do professor Ciro Rosolém, que é professor da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, campus de Botucatu. Tudo bem, professor? Tudo bem. Queria cumprimentar vocês, cumprimentar o pessoal que nos acompanha nesse podcast, que corra tudo bem e que a gente consiga esclarecer alguns pontos e contar um pouco mais da nossa vida, né? Legal. Professor, ficamos muito contentes pelo senhor ter aceito aí o nosso convite, né, para esse bate-papo sobre a cultura do algodão. Nós gostaríamos de ouvir do senhor, que o senhor compartilhasse conosco um pouco sobre a tua trajetória profissional, né, a experiência que o senhor tem nesses tantos anos dedicados aí à agricultura. Bom, é uma história comprida, cara. Eu tenho 69 anos de idade e 43 42 esse ano, de profissão. Então, vai ter que dar uma resumida aqui, né? Não, mas basicamente o que interessa, eu acho que o que assim, marcou a minha trajetória é que eu sou filho de agricultores, neto de agricultores, irmão de agricultores. Infelizmente, não sou pai de agricultores, pelo menos por enquanto. Então, quer dizer, a agronomia foi uma opção assim, eu não sei se natural, porque naquele tempo a gente ou fazia agronomia ou fazia direito, engenharia e medicina. Não existia assim tantas, ou principalmente para pessoas assim como eu, que viemos de uma cidade pequena, na época com 25, 30 mil habitantes, quer dizer, o nosso horizonte era muito curto, né? Então, a coisa foi assim. E depois uma outra coisa, já quando eu era adolescente, eu tive um primo que entrou na Exalc para ser agrônomo e tal. Então eu falei, puta, cara, esse negócio é legal, né? Eu acho que eu vou para a Exalc também. E aí acabei indo, você entendeu? Até por... Não, e umas coisas ousadas, né? Porque na época, eu acho que até minha mãe e meu pai, que mal sabiam ler e escrever, tinham uma cabeça muito boa e contrataram, apareceu lá na cidade uma época, uma pessoa fazendo teste vocacional. Cara, aí me puseram lá para fazer, eu fui lá fazer o teste vocacional. Aí a psicóloga me pergunta, quando você acorda de manhã assim, você gostaria de ir para um hospital ou para uma fazenda? Cara, isso é teste vocacional, pô. Quem que vai querer ir para o hospital? Pensa um pouco, você entendeu? Bom, daí não, então é isso mesmo. E acabou fazendo agronomia, essa primeira parte, né? Porque agronomia. Bom, aí veio o sonho, quer dizer, e o sonho eu sempre tive, e acabou nunca se realizando. O sonho era me formar, trabalhar numa fazenda, morar numa fazenda e viver isso. Eu sempre pensei assim. E fui, tanto é que durante a minha graduação não fiz estágio assim, de pesquisa em um departamento, nem nada. Fui um aluno razoável para médio, talvez, sei lá, média alta, não sei. Mas enfim, me formei. Aliás, antes de me formar, fui contratado por uma fazenda em Ribeirão Preto e fui trabalhar lá. Um sonho difícil, que no começo foi pesadelo, porque para vocês terem uma ideia, isso foi em 1973, a soja estava entrando no estado de São Paulo. Eu me formei sem ter visto um pé de soja. Me deram uma notícia na aula de agricultura que existia soja no Rio Grande do Sul, no Paraná. Aí eu me formo, o que me puseram para fazer? Produzir semente de soja, montar uma UBS, Unidade de Processamento de Semente de Soja, perto de Ribeirão Preto. E eu fui. Bom, acabou fiquei lá quase 2 anos e tal. Aí meu pai insistiu muito para que eu fosse trabalhar com ele. Ele tinha uma propriedade e tal. E acabei indo. Só que quando eu cheguei lá, eu tinha um outro amigo que dava aula em Bandeirantes. E aí vem a outra parte
e a outra peça, vamos dizer assim, que a vida prega na gente. Por quê? Nunca pensei em ser professor. Pra você ter uma ideia, quando eu me formei, naquela época tinha uns negócios que pareciam uma antena de carro que você esticava assim, para apontar lousa, o quadro, para dar aula. Uma prima minha me deu aquilo, eu fui até essa educação, eu falei, você tá louca, cara, você acha que eu vou dar aula? Por que eu vou querer isso aí? Você entendeu? Bom, aí fui trabalhar com meu pai, mas estava tudo numa boa, só que veio esse meu amigo que dava aula em Bandeirantes e falou, olha, nós estamos sem professor de agricultura, vamos ajudar, porque vamos. Bom, acabei fundo, né, que nem um zagueiro, né? Fui indo, acabei fundo. E fui para Bandeirantes. Chegou lá, essa história de pós-graduação, falei, vamos ver o que é esse troço aí. Uma vez que passei em Piracicaba, fui na fitotecnia, que é o que eu fazia lá, para ver aula de pós-graduação. Não me aceitaram na pós-graduação de fitotecnia. Falei, bom, então não é para ser, vou embora, vou cuidar da minha vida. Só que, para sair de Piracicaba para Leme, onde eu morava, passava na frente do Sena, eu tinha uns amigos lá. Vou ver meus amigos aqui, já que eu estou aqui, né? Entrei. No que eu desci do carro, você não sabe o que é. Aí foi um negócio assim muito louco. Desci do carro, dei de cara com o professor na volta. Ele vira para ele e fala, ô alemão, naquele tempo eu tinha cabelo e era loiro. Ô alemão, o que você está fazendo aqui? Pensei comigo, porra, primeiro, uma volta me conhece. Eu nunca fui aluno brilhante dele. E veio bater papo comigo assim. Aí eu falei, eu fui fazer pós-graduação. Aqueles caras lá são uns tontos. Bem assim, o jeitão delicado dele, né? Ele sempre foi. Olha, eu tenho aqui, se quiser fazer com nutrição de plantas, eu tenho um projeto com sorgo granífero e tem bolsa. Você quer fazer? Aí é aquela história do cavalo passarreado, né, cara? Você tem que montar. Não pergunta para onde vai. E na época eu não sabia para onde ia. Bom, encurtando a história, acabei fazendo a pós-graduação e fiz depois pós-doc, aí vim para Botucatu e essa história toda, assim, né? Bom, e depois aí acabei voltando, saí um pouco do algodão, acabei voltando para o algodão. Hoje até, a principal trabalho minha não é algodão, é mais ciclagem de nutrientes, é sistema de produção, uma coisa um pouco mais ampla. Mas o algodão, meu avô foi um dos primeiros da região, pelo menos, a cultivar algodão. Depois meu pai, depois eu cheguei a cultivar algodão. E aí, quando eu vim aqui para Botucatu, na verdade eu passei em Bandeirantes um tempinho, logo vim para Botucatu, você é de Leme, olha a história. Por que você é de Leme? Leme, até 1977, 78, por aí, era a capital do algodão no Brasil. Era o município que mais cultivava algodão. Aí eu cheguei aqui em Botucatu, você é de Leme, você vai dar aula de algodão. E de trigo, porque eu estava vindo do Paraná. Então eu cheguei aqui, fui dar aula de trigo e algodão, e aí ficou. E agora, o que acabou acontecendo e vindo, que é uma coisa... Isso eu acho que é uma coisa importante na minha vida, eu acho que é importante na vida de todo mundo. E, infelizmente, eu vejo as coisas irem numa direção um pouco diferente. Uma coisa que sempre me implicou para a raiz, para a química do solo, para a fisiologia de plantas. Hoje está mais integrado isso, mas naquela época não se falava em sistema de produção, não se falava que uma planta vive num solo, num determinado clima. Não se falava que uma planta tem que ter raiz. Isso aí eu fui assim perceber de uma maneira muito clara, comecei a desenvolver isso. Em 84 fui passar um ano nos Estados Unidos e fiz uma disciplina de relações solo-planta lá. Então o negócio, falei, olha gente, aqui comigo, falei, não adianta, você tem que olhar as coisas como elas são. E dentro de um sistema, que é um sistema funcionando, não é uma planta, entendeu? Então essa que eu acho que foi assim, uma grande virada na minha carreira e no jeito de eu encarar as coisas. Eu acho que foi importante porque naquela época, quando eu comecei a falar isso, coloquei uma disciplina nisso, muito pouca gente falava dessas coisas, tá? E as coisas foram acontecendo, isso aí de repente hoje virou moderno, né? Professor, ouvindo toda a sua trajetória aí, né, as experiências ao longo de tantos anos de trabalho, né? O senhor até já comentou um pouco, mas eu gostaria de saber mais a fundo um pouquinho, lá no início, da onde veio
essa escolha de trabalhar com essa cultura tão desafiadora que é o algodão, né? Era muito mais antigamente, mas hoje em dia ainda tem muito a ser estudado, né? Muito desafiadora, realmente. Então, você sabe que lá para trás, meu pai trabalhava no começo com algum pouco de cereais, tinha um pouquinho de café, e tinha um pouquinho, café com leite, né? O que se fazia naquela época e tal. E algodão acabou sendo introduzido ali na nossa região na década de 60, um pouquinho depois, alguma coisa assim. Bom, uma coisa e outra coisa interessante, né? Porque uma coisa que eu nunca gostei foi cana. Falei, cana para mim é mato, cana é capim, não tem graça esse negócio aí. Bom, do que eu fiz? No fim, a fazenda do meu pai, eu acabei comprando a parte do meu irmão, ficou comigo, do que eu vivo hoje? De cana. De novo, é outra virada aqui. Bom, mas enfim, o algodão. Eu tenho duas. Eu não conheço muito de olericultura e muito pouco de fruticultura. Inclusive, apesar de já ter plantado laranja. Mas tem duas culturas que me são muito caras. Uma é o algodão e a outra é o café também. Sabe por quê? O café, se você passar com um saco de ureia do outro lado do carregador, ele já dá uma esverdeada. São coisas que respondem. O algodão responde o que você faz. Você pega uma lavoura de soja, você faz, é a mesma cara, sabe? Produz mais, produz menos, mas você olha para a cara dela, parece que ela está feliz sempre. O algodão, não. Então, eu acho que é esse fato de ser uma cultura desafiadora que me chamou a atenção desde o começo, você entendeu? Porque eu gosto desse desafio, eu gosto de aprender. Uma outra coisa que acabou assim me aprofundando, uma coisa até interessante, de como eu acabei ficando conhecido, quer dizer, até hoje, se perguntar por aí, a maior parte das pessoas pensa que eu sou fisiologista. Não sou, nunca fui. Por quê? Olha, de novo, quer dizer, como as coisas acontecem. Eu acabei indo, quando fui para os Estados Unidos, eu fui para estudar nutrição nitrogenada de algodão, e foi o que eu fiz. Só que eu descobri que eu não ia saber nada de adubação de algodão se eu não soubesse um pouco de fisiologia. Não a fisiologia pensando em bioquímica, essas coisas, mas fisiologia aplicada. Então, eu comecei a estudar isso. E, por coincidências, um dia eu estava preparando uma aula de fisiologia de algodão, me apareceu um cara, na época que trabalhava na Rony Pulan, nem existe mais há muito tempo, que eles vendiam o Tenic, se não me engano, que se dizia que ele ajudava a segurar as maçãs do bacheiro do algodão. E ele viu preparando essa aula de maçã do bacheiro, etc. E tal, falou, Ciro, você não quer dar uma palestra para agricultor? Falei, cara, mas falar disso, fazendo fisiologia de algodão para agricultor? Não, vamos. E acabei fundo. Você vê como as coisas vão se levando a gente, né? E deu certo, os caras gostaram, funcionou muito bem. E a partir daquilo eu virei fisiologista, apesar de nunca ter estudado fisiologia a fundo. É lógico que você vai assim, pega uma coisa aqui, uma coisa ali, mas a minha formação era em fertilidade e nutrição de plantas. E acabei virando fisiologista de algodão. De novo, quer dizer, não é que eu seja bom, é que tem muito pouca gente que entende isso aí. E outra coisa, justamente, e quando você começa a entender um pouco a planta de algodão, é uma planta apaixonante. Entendeu? E agora já morreu um cara que chama José Pérez Romero. José Pérez Romero, ele era dono da editora Ceres. Dele, talvez não tenha ouvido falar, mas a editora Ceres, acho que todo mundo já leu alguma coisa da editora Ceres. E esse cara tem uma vida maravilhosa também. Ele começou, para se sustentar na faculdade, ele anotava as aulas durante o dia, fazia apostila no mimeógrafo a álcool e vendia para os colegas. Esse foi o começo da editora Ceres. Quando ele se formou, ele continuou fazendo isso. Aí ele ganhou um dinheirinho, isso foi ele contando na época, que não dava para comprar nada, mas ele queria ter uma terra. O único lugar que ele conseguiu comprar foi num morro no sul de Minas Gerais. Aí ele comprou, falou, bom, e o que eu vou fazer aqui? Você é daquela região, não é, mano? Talvez tenha, ou pelo menos perto, né? Franca, perto ali. Mas, enfim,
que eu vou fazer nesse morro? Vou plantar café. Ah, mas você está louco. Cara, estava louco. Onde está o café de qualidade hoje? Sul de Minas e Cerrado de Minas e etc. e tal. Quer dizer, o café de Minas começou com o Zé Pérez Romero, a história é essa. Mas por que eu estou falando dele? Porque ele sempre falava, Ciro, você só vai conseguir produzir bem quando você conseguir conversar com a planta. E ele foi um cara que aprendeu a falar com o café. E eu estou até hoje tentando aprender a falar com o algodão. Uma história muito motivadora e inspiradora, né? Eu vejo que realmente a gente às vezes tem que ser inconformado com algumas coisas e tentar buscar conhecimento, buscar respostas para as coisas, né? Professor, com todos os seus anos aí de experiência na cultura do algodão e pensando na fenologia dessa planta, quando que são definidos os componentes de produção da planta de algodão e quais nutrientes são fundamentais para cada fase dessa cultura? Então, na verdade, a gente precisa começar lembrando que o algodão é uma planta perene. Então, não é, se você pegar um cereal, por exemplo, que tem uma fase vegetativa bem definida, uma fase reprodutiva bem definida, essa planta funciona um pouco diferente. O algodão, então, se você pegar a soja, por exemplo, você consegue definir quando cada órgão está se formando. Você pega o milho, você consegue definir lá em folha 3, folha 4, folha 5, não sei, que começa a formar espiga, depois... O algodão até existe, essa conta, mas existe para cada flor que vai abrir, para cada maçã que vai se formar. Só que o algodão fica durante 60, 70 dias, às vezes mais, formando maçãs. Então, desde que ele começa, ele solta o primeiro botão, ele tem lá 30, 35 dias, alguma coisa assim, dependendo de onde você está, até praticamente a colheita, ele está formando maçãs, ele está florescendo e está crescendo. Então, não existe essa separação. Então, as coisas acontecem todas ao mesmo tempo. Tá? Agora, qual nutriente? Não é uma questão de qual. Todos eles são essenciais. Todos eles são. Agora, existem, eu acho que, 2 nutrientes que vale a pena separar um pouco, por causa do hábito de absorção, que é o nitrogênio e o potássio. Os outros têm uma curva de absorção mais regular, quer dizer, ela vai absorvendo conforme vai crescendo e tal, e até o fim. O enxofre, até certo ponto, é parecido com o nitrogênio. Por que eu estou separando esses 2? Porque nitrogênio, a planta vai absorver até o final. Ele vai absorver. Se você fornecer nitrogênio, aliás, foi o trabalho que eu fiz nos Estados Unidos. Só que, se você ficar fornecendo nitrogênio o tempo todo, para uma planta perene, o que vai acontecer? Ela vai crescer o tempo todo. Então, se ela tiver temperatura, se ela tiver umidade e tiver nitrogênio, ela não vai parar de crescer. E o algodão, nós precisamos que ele pare de crescer para que a gente consiga fazer o desfolhamento e a gente consiga produzir bem. Então, separa o nitrogênio por causa disso. E o potássio separa também, porque o potássio ele vai ser absorvido, assim, devagar no começo, depois mais rápido, mas quando a planta começa a abrir os capulhos, eu não vou falar em dias, porque isso vai variar um pouco, depende da região que você está, mas quando o algodão começa a abrir os capulhos, praticamente cessa a absorção de potássio. É muito baixo. E aí, o que ocorre é que existe uma forte translocação do potássio que está na parte vegetativa para a parte reprodutiva do algodoeiro. Então, você veja bem, são os 2. O resto, a planta precisa disso. Quer dizer, daí a gente pode começar a pensar em termos de fornecer esses nutrientes, qual estratégia é melhor. Entendeu? Porque acontece o seguinte, só falar a minha posição. O que acontece hoje? Existe muita gente dizendo, e é um nome bonito, e principalmente os consultores, e mesmo muitos professores, adubação ou nutrição para altas produtividades. Gente, se não for para alta produtividade, eu não vou estudar nutrição. Você já viu falar, vamos pensar, isso é uma outra coisa que eu sou meio crítico, sabe? Existe nutrição ou adubação para baixa produtividade? Não
existe. Você entendeu? Então, adubação bem feita, nutrição bem feita. Ponto. Você não vai fazer para baixa produtividade. Agora, você tem sempre que trabalhar, e isso é uma coisa importante, dentro do potencial do ambiente. E eu vou dar um exemplo do que já aconteceu. Vamos pegar Goiás. Quem conhece Santa Helena de Goiás e conhece Montevideo? Dá 60, 70 quilômetros de distância. Mas dá, eu acho que quase 200 metros de altitude de diferença, se não me engano, mas é uma boa diferença de altitude. O algodão começou em Santa Helena, na década de 70. Acabou. Onde está o algodão de Goiás hoje? Montevideo, Jataí. O que é isso? Planaltos. Mato Grosso do Sul. O algodão começou no sul, perto de lá, Rio Brilhante, Ponta Porã, naquela região lá. Onde está o algodão hoje no Mato Grosso do Sul? Principalmente no Chapadão dos Baús, Chapadão do Chapadão do Sul, região de altitude, Planalto. Por que isso? Porque o potencial produtivo, onde você tem temperaturas mais amenas, noites mais frias, é maior. É por isso. Agora, está acontecendo uma coisa, um movimento um pouco é ao contrário do que ocorreu. Você veja bem, hoje o algodão está indo para regiões de altitudes menores. Vamos pensar num lado lá, indo para Campo de Julho, Sapezal, do lado de lá, ou mesmo Nova Mutum, entrando em Sorriso. O que acontece? É mais baixo, mas chove bastante. Então a própria chuva dá uma regulada na temperatura. Mas o algodão está entrando forte no Vale do Araguaia. E o Vale do Araguaia, apesar de ter se obtido boas produtividades nos 2 últimos anos, não é um local com potencial para alta produtividade. Então, eu não posso pensar no mesmo programa de adubação para o Vale do Araguaia que eu uso, por exemplo, em Primavera do Leste, porque o potencial do vale é menor. E você veja bem. E aí vem aquela história, adubação para altas produtividades. Não adianta, porque se eu puser mais adubo, eu não vou diminuir a temperatura. Então, isso eu acho que é uma coisa importante, sabe? Você primeiro, bom, onde eu estou e o que eu quero. É possível produzir no Vale do Araguaia? Parece que é. Só que eu não vou ter algodão de 400 arrobas no Vale do Araguaia. Vale do Araguaia, se eu produzir 270, 280, eu acho que está bom. 300, maravilha. Então, eu tenho que fazer o algodão com um custo que seja pago por essa produtividade. Em outros locais, Bahia, eu posso pensar em algodão de 350 para cima. Quer dizer, tem jeito de lidar com isso. Então, eu posso fazer um algodão mais caro lá, eu posso fazer um algodão mais caro em Sapezal. Então, eu posso pensar, porque você veja bem, a adubação que você vai fazer vai ter muito a ver com o que você vai colher. Eu sou muito assim, olha, principalmente algodão, né? Que você vai entrar já em terras corrigidas. Uma outra coisa que está acontecendo, que às vezes vem um pouco, agora esse último ano não, mas que existe uma certa pressa em entrar com o algodão em áreas pouco trabalhadas. Não funciona. A não ser que você tenha muita sorte, aí você começa, o que eu preciso colocar para produzir algodão em terra de primeiro ano? Você pode até conseguir eventualmente, mas primeiro ele vai ficar muito caro e segundo o seu risco é altíssimo. Então eu penso em algodão em terras amansadas, vamos dizer assim. E em terras amansadas, eu acho que você tem que pensar em reposição do que foi tirado. Aí muda um pouco. Então hoje eu penso em fertilização, em adubação, talvez em algodão, tá? Em algodão não estou falando. Pensando em sustentabilidade. Porque se você não colocar, dentro de 2, 3, 4 anos, começa a diminuir, você vai começar a ter prejuízo. Então, eu acho que para a soja, você pode pensar em correção de solo, elevar tudo isso é válido. Para o algodão, não. O algodão você tem que pensar em entrar em terras já corrigidas e tomar muito cuidado para não esgotar aquele perfil, aquele solo que você já construiu antes. Em relação ao nitrogênio e ao potássio, que são os principais nutrientes, macronutrientes exportados pela cultura, existe alguma diferença entre as cultivares mais antigas e as cultivares modernas hoje
com relação à extração, exportação, e eu gostaria que o senhor enfatizasse um pouquinho mais quais são as melhores épocas de aplicação desses dois nutrientes, aonde eles não podem faltar, e até que momento da cultura que nós temos que estar aplicando esses dois nutrientes. É perigoso você falar em variedade antiga para mim, porque eu já penso naquele algodão de 3 metros de altura, não ia ser 17, ia ser 15, aquelas coisas. Mas eu entendi o que você está dizendo. São o seguinte, hoje estão saindo algumas variedades que fisiologicamente acabam priorizando a produção de ponteiro, vamos pensar assim. Tá? Bom, por que isso acontece? Por que elas foram selecionadas? Elas foram selecionadas até em função, provavelmente, de uma indução a crescimento excessivo. Ou seja, se o algodão crescer demais, você dificulta trocas gasosas entre o dossel e a atmosfera. Então, aquele ambiente fica mais úmido e acaba apodrecendo muito a maçã. Então, acabando com o processo de seleção, acabaram sendo selecionadas variedades que, naturalmente, têm menos maçãs no bacheiro. Com isso, não é que ela produz mais do que as outras, na verdade, talvez produza até um pouco menos, mas ela perde menos que as outras. Bom, qual a significância disso para a adubação nitrogenada e potássica? Na verdade, eu vi muito poucos trabalhos comparando variedades de diversas épocas. Agora me parece que saiu um trabalho há pouco tempo, não tive como ver direito ainda, comparando para onde vai e para onde vem. Mas pelos resultados que a gente vem vendo historicamente, não muda muito. Não muda muito. Não muda muito porque as variedades, vamos dizer, que fixam mais produção no bacheiro, ela já usou aquele nitrogênio, usou aquele potássio ali. Se ela não usar ali, esse nutriente não vai ser perdido, ele vai ser deslocado para cima. Tá? Então, em termos de quantidade por unidade produzida, por quilo produzido, não muda muito. Pode mudar de uma variedade para outra e tal, mas não muda muito. Muda, mas isso não depende só da variedade, depende mais do ano. Por isso que eu não gosto de pensar só em absorção, eu gosto sempre de pensar em o que é exportado. Porque você tem plantas de algodão que crescem muito, vamos pensar num algodão de 300 arrobas por hectare, vamos supor. Não excelente. Mas você pode ter uma planta de 1,60 m produzindo isso, e você pode ter uma planta de 1,10 m produzindo isso. Então você veja bem, o que essa planta absorveu em relação ao que vai ser exportado é muito diferente. Então exporta 20%, 30%, eu não acho bom usar em algodão isso aí. Mas em quilos por tonelada exportada ou produzida, isso vale. E quando você fala quilos por tonelada exportada, não muda muito de variedades mais antigas para as variedades mais modernas. Então, quer dizer, de novo, qual é o seu parâmetro? É a sua produtividade. Mais do que só variedade com um hábito ou variedade com outro hábito. Aí você começa a entrar em algumas coisas. Por exemplo, o algodão não deixou de ser importante aquele desenvolvimento inicial. Talvez hoje, eu sempre acho que o pegamento de maçã de bacheiro é importante. Até ajuda a regular crescimento, uma porção de coisas. Mas, então, eu acho que deve se pensar muito nisso. Mas eu vi um trabalho, inclusive, já fazendo uma propagandinha aqui, pretendo explorar melhor no encontro que vai ter lá em Cuiabá, essa história de nitrogênio, porque minha cabeça está mudando um pouco em função de alguns resultados mais recentes que eu estou vendo. Então, se veja bem, é fundamental que o algodão tenha bastante nitrogênio no início do ciclo, porque ele cresce muito devagar e é importante que a gente dê um arranque. Bom, só que se eu aumentar muito, pode lixiviar e perder. Olha, por tudo que eu vi de lixiviação de N, a não ser que você esteja em solos aí com menos de 15% de argila, que já tem algodão em solos até com menos de 10% de argila, aí você tem que tomar mais cuidado. Mas se você tiver em solos acima de 25%, 30% de argila, não vai perder por lixiviação. Não vai perder pelo menos abaixo de 1 metro. E hoje você não vai fazer algodão se você não tiver perfil. Então,
A razão para parcelar nitrogênio, que sempre se falou em qualquer livro de fertilidade escrito, é porque lixivia. Não lixivia, ou lixivia muito pouco. Tá? Nós temos dados em solo argiloso que você aplicando 200 kg de N por hectare, isso foi em milho, não foi algodão, perdeu 400 gramas por hectare por ano. Então, e tem uma porção de trabalhos com algodão não, mas tem com cana, tem com café, tem uma porção de coisa. A não ser que você aplique 700, 800 kg de N por hectare ano, aí você vai perder mais. Mas nas doses que nós usamos, primeiro, não pense em lixiviação. Pense em fazer uma planta que tem uma raiz que vai pegar nitrogênio a 60, 70 centímetros. Isso é uma coisa. Bom, aí não é só uma questão de ter mais maçãs em cima. Mas o que está acontecendo? O algodão, no Brasil, principalmente no Mato Grosso, e até certo ponto na Bahia também, teve a sua época de semeadura atrasada. Tá? Então, o que acontece? Hoje, grande parte do algodão brasileiro vai ser colhido em julho ou às vezes em agosto, às vezes até começo de setembro. Eu não sei, acho que ainda não acabou, esse ano que atrasou, ainda não acabou a colheita do algodão. Daqui a pouquinho nós vamos ter que plantar soja e não acabou o algodão ainda. Isso acontece. Por que que acontece? Porque a hora que a temperatura noturna cai abaixo de 18 graus, o algodão dá uma paradona e não abre mais as maçãs. Então ele fica lá esperando esquentar. Então ele passa junho, passa julho fechadinho. Isso estou falando de uma maneira bem genérica, lógico que tem casos particulares. Quando começa a esquentar, o algodão abre. Isso aí é de meados de julho para frente, aí você vai colher. Então você veja bem, esse algodão, não, então eu vou atrasar a aplicação de nitrogênio porque o ciclo é muito longo. O ciclo é longo, mas ele alonga numa época que chove pouco. Então, muitas vezes, tem gente que aplica nitrogênio com algodão com 100 dias, com 90 dias. Agora, você veja bem, o algodão semeado em janeiro, fevereiro, março, abril. Chove muito pouco. Então, não, você pode aplicar antes isso aí. Bom, experiência nossa, com trabalhos publicados mesmo, é que o nitrogênio deve ser todo aplicado até a segunda semana de florescimento. Isso mais ou menos bate com os resultados mais recentes da Fundação MT, que fez um trabalho que, para algumas variedades, respondeu melhor fazer a aplicação até 75 dias. Quer dizer, se você pegar em segunda semana de florescimento, não está muito longe disso. Agora, tem um detalhe que aconteceu esse ano, por exemplo. Você chega lá, o algodão está com 100 dias, 90 dias, alguma coisa assim. E você começa a perceber que ele está abrindo o bico, ou se entregando, como o pessoal diz, ou está num tom de verde que você não gostou, que está um pouco abaixo do que você gostaria. Eu acho que é uma ferramenta espetacular que é entrar, então, com ureia foliar, ou alguma outra fonte de nitrogênio foliar, dependendo, e aí vem a história, dependendo do quê? Dependendo de como está a sua previsão de chuva e de temperatura. Então, você veja bem, hoje, em vez de colocar uma dose maior de nitrogênio, e eu digo maior do que 140, 150 quilos por hectare, nas coberturas tradicionais, eu não passaria disso e vou acompanhando. Chegou lá, eu vejo o algodão está indo bem, e eu estou com uma previsão de demorar para esfriar, ou de 2 ou 3 chuvas a mais, eu entro com a foliar, que é altamente eficiente. Eu tenho dados, isso que eu fiz nos Estados Unidos há muito tempo com o N15, que se você aplicar esse nitrogênio, ele vai ser aproveitado pelo ponteiro. Foliar ou não. Só que nessa época, para você colocar no solo, numa época que já está mais seco, até esse nitrogênio ser dissolvido, chegar na raiz, ser absorvido, voltar, põe na folha. Que com uma dose menor, dá quase que uma vez eu fiz essa conta, depende da situação, de 5 a 10 para 1. Quer dizer, 1 quilo aplicado na folha pode valer como por 10 no chão, dependendo da situação, ou por 5 no chão. Então, essa aplicação foliar tardia, nessa situação, é importante. Agora, qual é o perigo? O perigo é, se esse algodão, e se você aplicar muito, você começar a atrasar mais o ciclo, porque nitrogênio é uma injeção de gibberelina quase. Você vai formar a célula e o bicho vai crescer. Então, dependendo da altura
e dependendo da previsão do tempo e dependendo de quanto de sucesso você teve na regulação do crescimento. Porque se o algodão já estiver alto, não aplica mais nitrogênio, porque você vai estar comprando bola ou comprando maçã podre. Esse é um ponto. O potássio. Bom, o potássio é o seguinte, há uns anos atrás, uns bons anos atrás, saiu um trabalho nos Estados Unidos, e tem alguma coisa em Israel também, que você aplicando potássio foliar, você melhoraria a translocação de potássio para a folha, e melhoraria a qualidade, e melhoraria a produtividade e qualidade. Bom, nós fizemos uma porção de trabalho, não vimos isso. Com cobertura com potássio, sem cobertura, etc. e tal. Quer dizer, primeiro, se o algodão estiver muito deficiente, essa aplicação tardia de potássio foliar, ou às vezes nem tão tardia assim, não substitui. Primeiro ponto. Então, potássio, você tem que fazer uma boa adubação potássio no chão, bonitinha, do jeito que ela está lá. Agora, existem alguns anos que, de repente, por diversos motivos, o algodão não fixou toda a carga que você esperava. Aí, se veja bem, eu não tenho dado de pesquisa para afirmar isso, mas é lógico se pensar que se você aplicar um potássio, talvez ajude a fixar. Por quê? Porque normalmente, nessa época, vai estar seco. E existem algumas indicações, não para o algodão, estou extrapolando, não gosto de fazer isso, mas você precisa ser honesto, que uma aplicação de potássio, às vezes, melhora um pouquinho a absorção, o funcionamento de estômatos. Então, é uma coisa que, sei lá, não é caro. Então, eu acho que é uma coisa que compensa fazer. Professor, pensando nos componentes de produtividade, né, podemos aumentar o número de maçãs ou aumentar o peso delas, né? Pensando nesse enchimento de maçã, teria alguns nutrientes que o senhor tem observado algum efeito que agregaria nesse melhor enchimento? E uma segunda pergunta sobre a falta, né, de algum determinado nutriente afetar a qualidade da fibra do algodão. Então, de novo, aí é meio até paradoxal. Você veja bem, se você aplicar muito nitrogênio ou aplicar o nitrogênio muito tardiamente, diminui o peso o peso de maçã e diminui o rendimento de beneficiamento. Por quê? Por isso que eu digo, é importante você colocar nitrogênio no começo para garantir um bom peso de maçã no bacheiro. Por quê? Se você começar a atrasar e aumentar muito a dose, vai diminuir o peso de maçã. E excesso de nitrogênio faz a planta ficar mais tardia. Ficando mais tardia, as fibras vão amadurecer e as maçãs, em geral, vão amadurecer numa época mais fria. Uma maçã que ia amadurecer no final de abril acaba ficando para meados de maio. Uma temperatura 1 ou 2 graus mais baixa. Isso significa que essa fibra vai ter menor qualidade. Então, isso é bem patente. Aumentou a dose de N, principalmente no Brasil. Você tem maçãs, aumentou além do necessário. Por isso que esse negócio, tem gente aplicando 200, 250 kg de N. Vamos com calma. Por isso que eu acho assim, vamos ver como a planta está crescendo. Se ela pedir, a gente dá. Você entendeu? Porque o excesso é prejudicial. Então, diminui peso de maçã, diminui qualidade, diminui micronera. Esse é um ponto. Mas é muito mais assim. A deficiência vai diminuir de qualquer nutriente, mas não tem assim, muito efeito na qualidade. O fósforo, o magnésio, o cálcio, o micronutriente não tem muito efeito na qualidade, a não ser que esteja muito deficiente. O potássio tem. Quer dizer, a deficiência de potássio é uma coisa séria. Agora, uma deficiência de potássio, quando a planta já está aí com 10, 15% de capulho aberto, não tem problema nenhum. Ela vai ter problema se ela aparecer antes da abertura do primeiro capulho. Aí você vai ter que socorrer de alguma maneira e colocar potássio lá.
Mas depois disso, não, porque depois disso a gente quer que o potássio que está na folha vá para as maçãs, né? E se tiver deficiência, aí você vai ter sim maçãs mais leves e vai ter um prejuízo na qualidade da fibra. Isso aí é uma coisa que eu pretendo discutir mais. Nós vamos ter bastante tempo lá em Cuiabá. Eu estou até aprofundando um pouco essa discussão sobre o potássio e sobre o nitrogênio e potássio, porque é onde eu estou vendo mais problemas. Fósforo, todo mundo aplica, eu acho que até, se você for pensar direitinho, talvez até esteja se aplicando mais do que deveria e tal, mas, enfim, se você aplicar mais fósforo do que deveria, só o custo que é mais alto, você não vai ter prejuízo. Agora, o nitrogênio, se você aplicar mais do que deve, você pode induzir prejuízo. Uma outra coisa que nós estamos vendo do nitrogênio, doses, e aí entra de novo, o que vai acontecer lá na frente? Por exemplo, nós temos um trabalho muito legal, e nós aplicamos um sombreamento artificial no algodão, tá? Durante a formação, no começo de florescimento, por aí. Deixamos o algodão sombreado uns 8, 10 dias. Então, o que acontece? Deu uma queda de maçã importante nessa época. Por que isso é importante? Você veja bem, nós estamos pensando aqui no mês de final de janeiro, dependendo de onde você estiver, ou fevereiro, dependendo de onde você estiver, que pode ocorrer uma semana de chuva. Na Bahia, provavelmente não, mas no Mato Grosso pode. Ou que não seja chuva, que seja nebulosidade. Demorar muito para levantar neblina, por exemplo. Isso faz cair estrutura frutífera. Nessa situação, nós vimos resposta de doses de até 180 kg de N por hectare. Ou seja, ajuda a planta a recuperar essa produção que foi perdida. Então, de novo, do que eu estou falando? Monitoramento. Se eu tiver com uma boa carga de bacheiro, uma boa carga de meio, eu não vou me preocupar muito. Mas se eu tiver com uma carga baixa de meio e bacheiro, talvez eu tenha que aumentar a dose e daí eu acho que o foliar vai ter um papel importante para recuperar isso que foi perdido, entendeu? Dependendo da época que você está. Então, eu acho que esse é o ponto importante aí, porque se tiver excesso, cai, mas se faltar, cai também. E é difícil você acertar exatamente o ponto, né? Exato. O boro, que se fala muito, quer dizer, se faltar boro, vai dar uma necrose no pedúnculo e vai cair o botãozinho. Agora, como prevenir isso? Principalmente boro no chão. Ou aplicar boro cada 2, 3 dias. Funciona? Funciona, mas é loucura. Porque o boro não se transloca. Então, aplicação de boro, lógico que o boro acima do que a gente está vendo doses acima de 2,5 kg por hectare, pode estar causando uma toxidez oculta. Tá? Mas boro, a análise solo funciona relativamente bem. Uma outra coisa que ajuda é que se você aplicar em excesso, vai lixiviar mesmo. Então, não tem tanto perigo. O nitrogênio tem mais perigo de você errar na dose para mais do que o boro, né? E o boro, se faltar... Porque o boro, às vezes, é o seguinte. Às vezes, você até tem boro no solo. Mas acontece algumas situações. Por exemplo, um dia muito quente, que fecha o estômago, a planta absorve menos boro. Aquele pedúnculo que está... Não o pedúnculo, mas quando ele estava se formando lá, que não dá nem para ver ainda, faltou boro naquele dia, o sistema vascular dele vai estar prejudicado, aí ele vai cair. Então, quando você vê a deficiência, essa deficiência já ocorreu uma semana antes, ou 10 dias antes. Então, aí, não adianta correr e aplicar foliar. Não apareceu. Então, é uma coisa que precisa assim, olhar com bastante parcimônia, sabe? Está caindo, pode ser boro? Pode. Fazer uma aplicação foliar? Faz. Mas, assim, o que já foi, já foi. Inclusive, até o que eu costumo recomendar. Aparece os anéis nos pecíolos numa determinada posição, em muitas plantas, espera para ver se a folha seguinte também tem o anel. Se ela tiver, com certeza é uma deficiência, falta o nutriente mesmo. Mas se dá numa determinada altura da planta, dá um anel de pecíolo, a próxima folha não tem anel, foi uma deficiência pontual,
que você não vai mais corrigir, então não adianta mais aplicar. Então, de retenção, os nutrientes mais assim, que vão afetar essa retenção em qualidade são esses. Professor, e pensando, né, hoje em dia a gente tem, não só no algodão, mas nas demais culturas também, né, cada vez mais elas vêm sofrendo com estresses abióticos aí, que podem levar ao maior abortamento de estruturas reprodutivas. No caso do algodão, qual ou quais nutrientes que podem talvez auxiliar na mitigação desses estresses e minimizar as perdas? Então, aí que está, Amanda. Normalmente, numa situação, vamos dizer, de uma planta bem nutrida, não é o nutriente, quer dizer, você tem que planejar isso antes. Não é o que faz cair a maçã. Eu gosto muito de pensar qual o fator limitante. O que faz cair maçã é a diferença entre fotossíntese bruta e respiração. Tá? Por quê? Falta... o que causa a abscisão dos frutos é o ácido abscísico, que é detonado, ele aparece ali em função do nível de etileno e de quanto cálcio você tem no tecido e de quanto você tem de carboidratos. Então vamos pensar, deixa o cálcio de lado, etileno e açúcar. Se você tem, sempre que você vai ter uma abertura de botão, uma abertura de flor, ou mesmo a abscisão lá no final, etileno é alto. Por quê? Você precisa ter o etileno para que o ácido abscísico chegue ali, ou seja fabricado ou haja. Não vou entrar nesse detalhe, mas enfim, precisa ter etileno. Abertura de tecido, tem etileno. Agora, o que acontece? Se você tiver etileno e tiver um tecido rico em açúcares, não vai acontecer nada. Ou vai acontecer as coisas como deveriam acontecer. Se você tiver etileno alto, mas um fluxo de açúcares baixo, aí vai cair. É o shedding. Aí cai. Se você tiver etileno baixo, açúcar alto, açúcar baixo, não vai cair. Então, você veja bem, quando você tem etileno alto, em cada maçãzinha, em cada botão, principalmente na primeira semana, ou, mais genericamente, ele vai caindo gradualmente até 2 semanas. Então, vamos dizer assim, se faltar fotossíntese, dentro da primeira semana, os 10 dias, que uma planta uma flor foi polinizada, ela pode cair, ou de um botão floral que ele abriu, ele pode cair se tiver falta de fotossíntese. Depois que essa maçã tem 15 dias, dali até ela abrir, se faltar fotossíntese, o que vai acontecer? Vai dar uma maçã menor, vai dar fibra mais curta, vai dar fibra não madura, porque ela não vai cair mais, porque o teor de etileno é baixo. Então, nós estamos falando de cair. Então, vamos falar dessas primeiras 10, 15 dias. Só que esses primeiros 10, 15 dias, se você tem uma planta com 13 ou 15 posições, ou 16 maçãs, você teve 15 vezes os 15 dias. Você percebeu onde é que foi isso aí? Um em cima do outro. Então, é uma loucura. Então, você tem um período que isso aí vai acontecer. Você tem que assegurar alta fotossíntese. Bom, e o que vai limitar a fotossíntese? Normalmente, não é uma falta de nutriente. Ou é temperatura alta, por exemplo, principalmente à noite. Então, se você tem um dia normal e você tem temperaturas altas à noite, ou noites mais longas, por exemplo, a planta vai ficar muito tempo respirando sem fabricar nada. Então, a fotossíntese líquida cai. Entendeu? Então, isso é um fator limitante. Se você já tiver uma carga pendente alta, você tem um dreno muito forte, então o açúcar que vai sobrar para aquelas estruturas que estão se formando vai ser menor. Por isso que normalmente as maçãs de cima são um pouco mais baixas, mais leves que as de baixo. Dependendo, se cair de baixo, não, ele vai crescer em cima. Então você veja bem, mas eu não estou falando de nutriente. Outra coisa, se der frio, o que aconteceu esse ano? Frio, a fotossíntese funciona muito bem se você tiver temperatura média da ordem de 30, 32 graus, ela funciona muito bem. Com 20 graus, 22 graus,
você tem prejuízo na fotossíntese. Na respiração também, mas a fotossíntese líquida cai quando está frio. Então, esse ano, por exemplo, foi um ano com temperaturas mais amenas em alguns lugares, provavelmente vai ter uma produção um pouco mais baixa, entendeu? Mas, numa situação dessa, que nutriente, aí vem sua pergunta, que nutriente eu posso colocar para corrigir isso? Não vai corrigir. Talvez, em função do magnésio no fotossistema 2, que evita a formação daquelas espécies de oxigênio, em determinadas situações, pode conseguir manter a fotossíntese mais alta. Que é isso que foi observado, inclusive o Crucial e o pessoal dele tem um trabalho aqui, não sei se conhece, com soja e com milho, que isso aconteceu. Foram 2 anos secos, o milho safrinha, e isso funcionou, manteve mais fotossíntese durante esse período de altíssima luminosidade e seca. Então, isso pode ocorrer no algodão? Isso pode, mas normalmente não é por excesso de luminosidade e excesso de calor que se perde no algodão. É excesso de calor durante a noite e não durante o dia. Então, por isso que eu tenho dúvidas se o magnésio resolveria, e é uma coisa que até acho que precisa ser estudada, precisa ser melhor determinada, ou em que situações haveria essa resposta. E no caso do potássio é a mesma coisa, manter turgor, essas coisas, pode ser, mas eu não tenho nenhum resultado que eu possa confiar para recomendar isso aí, entendeu? Outra coisa, a aplicação de enraizadores. Vai funcionar? Vai funcionar se você tiver estresse. Se você não tiver, a planta pode até, você força a planta a produzir mais raiz, ela vai gastar carbono para fazer raiz, um carbono que poderia estar indo para a parte aérea fazer produção. Só que se der uma seca, você vai precisar da raiz. E você não sabe quando você vai precisar da raiz ou não. Então, quer dizer, dependendo da situação, se aplica como se fosse um seguro. Eu acho que do ponto... Você veja bem, isso aí a gente precisa encarar de uma maneira um pouco diferente. Tudo isso que nós estamos conversando, ou boa parte disso, pelo menos, do ponto de vista de quem recomenda, de quem faz ciência, é um ponto de vista. Do ponto de vista do agricultor, qual a pergunta que ele tem que fazer? Se veja bem, não é científico, mas o problema dele é sobreviver. É quanto eu vou gastar e qual é o risco que eu tenho de perder esse dinheiro, ou qual a probabilidade que eu tenho de ganhar fazendo isso. Tá? Então, que é uma conta um pouco diferente. Então, para o agricultor, você tem que conversar com ele em termos de probabilidade de resposta. Falar, olha, você vai gastar tanto a mais, mas você está numa região que tem veranico, sei lá, tem 2 veranicos por safra, tem 3 veranicos por safra. Então, a possibilidade de você estar protegendo é alta. Ou se ele está numa região que dá um veranico cada 5 anos, ou esqueça, não gaste dinheiro nisso. Do ponto de vista do agricultor, seria o meu raciocínio, entendeu? E é por isso que dá tanta polêmica, é por isso que dá tanta discussão, entendeu? Porque existe uma certa... Não é incompatibilidade, mas é um choque de modo de ver da ciência e do cara que está trabalhando com... Uma seria probabilidade científica, outra probabilidade financeira, né? São coisas diferentes. Professor, muito bom. Foi uma verdadeira aula. Eu aprendi bastante. Creio que nossos ouvintes também. A cultura do algodão, como a Amanda falou lá no início, é desafiadora, né? Então, assim, para as outras culturas não existe receita de bolo. Imagina para o algodão, né? Então, assim, tem que estar lavoura, tem que estar observando. Verdade. Fazer o posicionamento correto. E já chegando ao final do nosso podcast, né? Eu passo a palavra para a Amanda fazer suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a participação do professor Ciro, todos os conhecimentos compartilhados, e gostaria de dizer que é uma satisfação estar aqui com os demais colegas, com o Tiago, com o Renan, e poder participar dessa aula. Como bem disse o Tiago, aprendi muito aqui, com certeza. Muito obrigada, pessoal. Tiago, gostaria de agradecer aí você e a Amanda pelo convite, por estar participando, né, aos nossos amigos ouvintes aí desse Plantcast, e ao professor Ciro aí, que expôs de uma forma bem prática para a gente aí os conhecimentos dele. E, como bem dito, né, o algodão é uma cultura que não tem receita, né, senão seria fácil, né,
E nós gostaríamos aí que todos tenham apreciado esse Plantcast e que ele seja bem utilizado no dia a dia aí. Professor Ciro, a palavra está com o senhor, né, para uma mensagem final aí para os nossos ouvintes. Pois é, gente, eu quero deixar sempre bem claro que eu estou à disposição. Eu acho que a minha função é passar o que eu aprendi e continuar aprendendo. Mas eu agradeço a atenção e me coloco à disposição de vocês. Quem estiver ouvindo, não tiver meu contato, certeza que vai ter contato com a ICL, quer dizer, é muito fácil a ICL me achar. Então, é um jeito, se não me achar diretamente, através desse pessoal, todo mundo pode me encontrar aqui e pode ter certeza que vai encontrar uma porta aberta. A única coisa que eu digo é o seguinte: passa uma mensagem ou liga para garantir que eu esteja naquela hora disponível. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, professor. É interessante assim, o empenho do senhor em passar conhecimento, né? Muitas vezes algumas pessoas retêm conhecimento para ela, né? Eu acho bonito quando a pessoa passa, né, esse conhecimento, isso é muito bacana. E muito obrigado, né, a Amanda, por estar participando aqui, o Renan, ao professor Ciro, né, e aos nossos ouvintes que estão ligadinhos aí no nosso Plantcast, né? Dessa forma, finalizamos mais um episódio do nosso Plantcast e não percam os próximos episódios. Forte abraço. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.